Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estou gravando esse vídeo hoje para conversar com vocês sobre uma nova regra tributária que foi criada agora em 2023 e que muda de forma bastante significativa a forma de apuração de PIS e COFINS dentro do regime não cumulativo. Quem atua na área tributária já conhece muito bem a famosa tese do século, né? Aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou e garantiu aos contribuintes o direito à exclusão do valor do ICMS destacado nas notas fiscais de saída no momento da apuração da base de cálculo de PIS/COFINS. Isso teve um impacto financeiro orçamentário bastante relevante, né, para o Estado, para o governo, e por conta disso, o governo teve a ideia de criar uma regra para proibir que essas mesmas empresas possam tomar créditos sobre o ICMS nas entradas. Então, no começo do ano, foi editada e publicada a medida provisória 1159 desse ano 2023, que alterou a legislação de PIS e COFINS não cumulativos e criou uma proibição, né, vedando expressamente a tomada de créditos sobre esse ICMS incidente nas aquisições. Essa medida provisória 1159 ela foi convertida em lei em maio desse ano e essa lei passou a produzir efeitos a partir daquele mesmo mês, a partir de maio, né, de 2023, a partir de 1º de maio de 2023. Portanto, a medida provisória 1159 foi convertida na lei 14592 de 2023. Quem atua com PIS/COFINS não cumulativo conhece as duas leis, né? A lei do PIS e a lei da COFINS, ali que foram criadas ali entre 2002 e 2003. Esse regime não cumulativo estabelece a aplicação de uma alíquota majorada sobre a saída, né, sobre o faturamento, e, por outro lado, garante o direito desse contribuinte de apropriar, de calcular, apurar determinados créditos sobre determinadas despesas e utilizar esses créditos, abatendo esses créditos, né, no valor do PIS/COFINS a ser recolhido, semelhante ali ao que acontece com o ICMS e IPI, né, a apuração não cumulativa, mas não exatamente igual, né? O regime não cumulativo de PIS/COFINS tem características próprias. Pois bem, nesse contexto, existe ali o direito garantido da tomada de créditos sobre a compra, sobre a aquisição de bens e mercadorias, produtos, enfim, bens e produtos e mercadorias para a revenda e também bens adquiridos, comprados e que são utilizados como insumos na atividade da empresa. Então, essa mercadoria ela chega na empresa, né, ela é adquirida, ela entra na empresa e sobre o valor total da nota fiscal, que contempla ali o custo da mercadoria e mais algumas outras despesas, os tributos, por exemplo, o valor total cuja aquisição dessa mercadoria, o contribuinte de PIS/COFINS, portanto, ele calcula um crédito utilizando a mesma alíquota que ele aplica sobre o faturamento. Via de regra, estamos falando aí de quando a gente soma as duas alíquotas, estamos falando de 9,25%. Esse percentual sobre o valor da nota de aquisição dessa mercadoria, desse produto, né? Sobre a nota de entrada. E assim calcula-se o crédito. Essa nova regra criada agora em 2023, pela medida provisória e confirmada em lei, altera a forma de cálculo desse crédito, porque proíbe a tomada de crédito sobre o valor do ICMS. Então, essa mercadoria que é adquirida, né, essa mercadoria que chega, né, essa entrada de mercadoria, a nota fiscal desse produto tem lá um valor referente ao ICMS. Então, a partir de agora, com essa lei, a empresa, o contribuinte, portanto, é obrigado a excluir o valor do ICMS e o direito de calcular o crédito recai apenas sobre a diferença, né, o valor total da nota, menos aquele valor do ICMS destacado na nota de entrada.
É isso o que determina a lei. Segundo o governo, essa medida ela vem para, de uma certa forma, compensar as perdas que eles tiveram, que o governo sofreu por conta da tese do século, e segundo o governo, vem para dar uma certa lógica ao sistema. Ora, se o Supremo determinou que o ICMS não entra, o ICMS sobre a saída, não compõe a base de cálculo PIS/COFINS, então ele também não poderia compor, digamos ali, a base de apuração dos créditos de PIS/COFINS não cumulativos. Essa é a justificativa do governo, é o que está, inclusive, na mensagem encaminhada ao parlamento, quando foi criada a medida provisória, né, e submetida essa medida provisória à análise do parlamento lá em Brasília. Bom, essa medida provisória então foi convertida em lei e essa regra, né, proibitiva passou a valer já a partir de 1º de maio. Portanto, desde então, as empresas agora precisam mudar, né, adaptar, alterar a fórmula de apuração de cálculo desses créditos de PIS/COFINS pelo regime não cumulativo. Algumas empresas já estão recorrendo ao Poder Judiciário, já há decisões proferidas em favor das empresas contra essa proibição e que, inclusive, já vem afastando, né, essa proibição legal nos casos concretos, né? Então, a gente já tem aí algumas liminares de 1º grau, de 2º grau, e já temos, inclusive, sentença judicial, uma sentença que foi proferida ainda em julho desse ano 2023 pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, né? Basicamente, o que as empresas têm alegado, e são argumentos com os quais eu particularmente concordo, primeiro, não foi respeitado aí o princípio da anterioridade tributária, né? Nem na forma anual, nem na forma nonagesimal, a chamada noventena, né? A lei foi convertida, a medida provisória foi convertida em lei no final de maio, então a lei ordinária saiu em maio e os efeitos já estão sendo aplicados desde maio, né? A Receita, o Fisco Federal já vem exigindo isso desde maio. Então aí a gente tem uma primeira ofensa à Constituição. E o segundo problema, e esse me parece o mais grave, é a ofensa ao regime não cumulativo de PIS/COFINS, que não é exatamente igual ao do ICMS nem ao do IPI. Quando o regime não cumulativo de PIS/COFINS foi criado, não havia ainda na Constituição uma autorização para esse tipo de regime, para a criação desse tipo de regime tributário. Então, logo na sequência, após a criação das duas leis, da lei do PIS e da COFINS, entre 2002 e 2003, veio uma emenda constitucional, emenda 42, e convalidou essas duas leis ordinárias que criaram o regime não cumulativo de PIS/COFINS. Essa emenda veio convalidar numa tentativa de salvar mesmo as duas leis ordinárias que criaram o regime, porque se não existisse essa emenda, se essa emenda nunca tivesse sido aprovada, nós não teríamos na nossa Constituição uma autorização para a criação de um regime não cumulativo de PIS/COFINS. E, portanto, essas duas leis ordinárias estariam aí fadadas a serem invalidadas pelo Poder Judiciário. Mas veio a emenda 42 e salvou essas duas leis ordinárias, né? Convalidou essas duas leis ordinárias. Pois bem, então o que a gente tem é uma legislação ordinária que foi convalidada e ganhou, digamos assim, status constitucional. Ora, quando o legislador ele aprovou essa emenda constitucional, né, ele chancelou, ele validou aquele regime não cumulativo, ele validou aquele regime naquela forma em que ele fora concebido. Se esse regime não cumulativo começa a sofrer alterações no plano da lei ordinária, aquela convalidação ela perde sentido. É como se, usar um recurso didático, né? Um empregado subordinado ao chefe pratica um ato sem autorização do seu chefe, mas num determinado momento o seu chefe fala assim: ok, isso que você fez tá
está autorizado, pode continuar fazendo. Então a autorização veio depois. Se esse subordinado continua fazendo exatamente a mesma coisa, ele está protegido pela autorização do chefe. Mas se ele começa a mudar o comportamento dele, ele começa a desvirtuar o comportamento dele e ele começa a fugir da proteção, da autorização do chefe. É mais ou menos isso que a gente está vendo agora, né? O legislador ordinário criou uma regra que não tinha autorização constitucional, veio a autorização constitucional, convalidou a regra veiculada na lei ordinária, e agora o legislador ordinário, quando converteu a medida provisória 1159 em lei, ele criou uma nova regra no regime não cumulativo de PIS/COFINS que vai de encontro àquela convalidação da emenda constitucional 42. Esse regime não cumulativo de PIS/COFINS ele recebeu um nome, né, pela doutrina e pela própria jurisprudência de método indireto subtrativo, né, que é diferente do regime não cumulativo do ICMS e do IPI. Então, o que as empresas estão alegando é que houve uma ofensa ao regime não cumulativo, ao regime constitucional não cumulativo de PIS/COFINS, que está previsto lá no artigo 195, parágrafo 12 da Constituição, inserido pela emenda 42, pela emenda constitucional 42, e, portanto, está havendo aí uma ofensa, a esse método indireto subtrativo, está havendo uma ofensa a esse regime não cumulativo de PIS/COFINS, porque o legislador ordinário está desvirtuando, está alterando o regime que foi convalidado. Então, a autorização dada pelo legislador lá através da emenda constitucional, ela está sendo atropelada, digamos assim, né? O legislador ordinário está indo além do que a emenda constitucional 42 teria autorizado. Então, esse é o argumento principal com o qual eu concordo. As empresas estão recorrendo ao judiciário e a judicialização, nesse caso, é o único caminho para afastar essa regra, porque o governo já publicou a regra, publicou primeiro a medida provisória e o parlamento converteu essa medida provisória em lei. Então, só agora o judiciário é que pode, eventualmente, reconhecer a ilegalidade e ou a inconstitucionalidade dessa regra, né, que proíbe a tomada de crédito sobre o ICMS nas entradas. É o judiciário que certamente vai dar a última palavra, e a judicialização é o caminho para quem se sentir ofendido, prejudicado, e quem pretender buscar e garantir o seu direito, né? As empresas já estão fazendo isso e a gente já tem aí algumas decisões favoráveis aos contribuintes. Então, fica aqui o registro e, ao mesmo tempo, a minha dica, a minha sugestão, né? Não deixe de lutar pelo seu direito. Procure um advogado tributarista da sua confiança, converse com ele e obtenha mais informações sobre essa situação. É isso. Até a próxima. Quero ver aí os comentários que vocês vão deixar nesse vídeo, hein? Forte abraço. Tchau.